Oi pessoal, meu nome é Cristiane, eu estou no 4º semestre do curso de RH da Faculdade FADAM e essa semana a gente está comemorando o Dia da Mulher. E nada mais é melhor do que representar a luta da mulher pra gente do que a gente poder conversar com a Dona Maria da Penha, que foi através dela que conseguimos esse direito dessa lei que vem mudando, certo, com o tempo, mas ainda tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para mudar. A mulher ainda é tida como um ser indefeso e por conta disso muitas pessoas se aproveitam. Esse ano foi um ano de muitas mortes no Ceará, inclusive. Então a gente tá para conversar um pouco com a Dona Maria, certo? Saber um pouco da história do Instituto, de como ela vê o cenário hoje da violência doméstica. E é isso, espero que vocês gostem e sigam a nossa página, que é @FADAMulher, que vocês vão poder ver outras coisas também da nossa semana. A gente vai ter muitas coisas essa semana voltado para a mulher. Agora eu vou falar com a Dona Maria da Penha, ela vai contar um pouco da história dela pra gente. Muitas pessoas conhecem, mas tem muitas pessoas que nem imaginam que a Dona Maria tá viva e mora aqui em Fortaleza, gente. Isso é um absurdo um negócio desse. E a gente vai conversar com ela agora, ela vai contar um pouco da história dela pra gente, tá bom? Tá bom, Cristiane, é um prazer estar falando para você, né, e para os seus colegas, para a sua faculdade. Realmente, muitas pessoas pensam que a lei leva o nome de uma mulher que já morreu, vítima de violência, né? Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Graças a Deus. E eu quero dizer que eu fui vítima da violência doméstica no ano de 1983, quando não existia nem delegacia da mulher no país. Bem, Cristiane, aí então eu conheci essa pessoa no meu grupo de amizades, né? Quando eu estava lá em São Paulo, fazendo meu curso de pós-graduação, eu sou farmacêutico. E ele é economista e tinha vindo da Colômbia, né, fazer também um mestrado aí em São Paulo. E eu conheci através de amigos comuns. Ele era uma pessoa muito benquista, muito educada, demonstrava ser muito educada, né, muito cooperativo com as coisas, né, com grupos de amizades da gente. E depois de algum tempo a gente namorou, nós casamos. A minha primeira filha nasceu em São Paulo. Eu terminei o curso e vim para Fortaleza, e 6 meses depois ele veio para cá também, que foi a época que ele terminou o curso dele. E nós tivemos no total 3 filhas, e no momento em que nossas filhas eram nascidas, ele conseguiu a sua naturalização. Ele naturalizou-se brasileiro, e a partir daí eu não mais o reconheci como aquela pessoa, companheira, amiga, né? Que ele atingiu o objetivo dele, né? Aí mudou. Exato, né? Então, nessa época estava havendo assim o movimento de mulheres, estava muito preocupada com a situação das mulheres, em relação ao fato de quando essas mulheres queriam romper com um relacionamento, elas eram assassinadas. E o pior disso é que esses homens que assassinavam suas mulheres iam a julgamento, e sempre, muito raro, um desses homens ser condenado. A cultura machista entranhada no próprio poder judiciário, né, impedia que esses homens fossem condenados, porque os advogados de defesa
muitas vezes denegriam até a imagem da mulher para poder a culpa justificar, da mulher, né? exatamente, para justificar aquele assassinato, né? E diante dessas notícias que eram vistas, né, eram passadas na televisão, eu não me atrevi a tomar uma providência de entrar com um processo judicial para me separar. Não, eu me mantive, né, naquele relacionamento abusivo, e quando eu tinha oportunidade, no momento mais propício, eu chegava a conversar com ele e dizer: nós não somos felizes, eu não sou, nem você, tenho certeza, porque se eu fosse feliz, se você fosse feliz, você não me tratava dessa maneira. E por que a gente não separa? Mas ele sempre recusou essa situação. Não, eu não vou me separar de você, né? E isso continuou, né? Nós continuamos o relacionamento, mas era um relacionamento que não tinha mais sentido de ser realmente. Uhum. Depois, quando foi no ano de 1983, inclusive no mês de maio, né? Eu estava dormindo quando eu acordei com um forte estampido dentro do meu quarto, né? Que eu tentei me mexer, eu não consegui. Então, imediatamente eu disse: puxa, o Marco me matou. A minha impressão tinha sido essa no momento. Mas como eu ouvi várias vozes da vizinhança, né? Várias vozes dentro de casa, conversando, e eu prestei atenção e disse: não, está muito estranho isso. Pode até ser que eu tenha feito um mau julgamento, né? Eu acho que, já estou achando parecido na minha cabeça, né? Um assalto. Ah, meu Deus, me perdoe se eu fiz um mau juízo, né? E, ao mesmo tempo, eu pedia muito a Deus para não deixar minhas filhas órfãs de mãe, né? Eu rezei muito ali pedindo a Deus que me mantivesse viva de qualquer maneira, contanto que minhas filhas não ficassem órfãs de mãe. Bem, aí esse primeiro momento assim terminou, ele foi levado à delegacia para prestar o depoimento, ou não sei se prestou ali mesmo. Eu só sei que a versão que ele contou do fato é que ele havia acordado com um barulho dentro de casa. Ele saiu com uma arma em punho, verificar onde tinha sido o barulho, e se deparou com 4 assaltantes, uma mulher e 3 homens, né? E que um dos homens tentou enforcá-lo. É tanto que ele foi encontrado na cozinha, sentado no chão, com o pijama rasgado e uma corda no pescoço, né? A simulação todinha, né? Isso, né? Aí nisso ele foi atendido e os vizinhos, né, foram até o quarto a pedido das moças que moravam comigo, né? Porque eles perguntaram por mim, aí a moça disse: não, ela tá sem poder quase falar, ela tá com a voz muito baixa, tá quase sem falar. Eles chegaram lá, aí eram médicos, esse casal de vizinhos, e começaram a me examinar e detectaram que eu estava com um rombo nas costas, eu estava sangrando demais por este rombo, feito por uma arma de fogo, e que o meu sangue estava todo sendo absorvido pelo colchão. Então, imediatamente, eles: não, vamos já levar para o HGF, que era mais ou menos perto da nossa residência, né? Eles me levaram, e quando eu cheguei no HGF, eu desmaiei, né? Mas assim, com a sensação de que eu ia ser cuidada. Eu senti aquela esperança de que a partir de agora, eu ia ser cuidada, né? Por conta dessa grave lesão, eu passei 2 meses hospitalizada no HGF. E quando eu recebi alta, a minha família quis me levar para casa, né? Mas ele não queria deixar, dizendo que o meu lugar era
era com ele na casa da gente, né? Mas assim, como estava havendo uma construção vizinha à nossa casa, aí a minha irmã se interpôs e minha mãe também não, ela vai ficar na nossa casa, porque se ela for para lá, ela pode até pegar um resfriado ou uma infecção, porque ela está muito fragilizada. Aí isso foi um auê também, né? Porque aí foi que ele ficou exasperado, né? E assim, o relacionamento assim ele ficou mais agressivo, apesar do meu estado de saúde ainda ser grave. E talvez com uns 15 dias depois desse fato, eu consegui ir para Brasília para ser assistida pelo Hospital Sara Kubitschek, né? Então eu viajei, né? Fui para o Sara, passei também 2 meses lá. Aí quando eu voltei, eu recebi ordens dele de que eu não tinha o direito de receber visitas nem de amigos, nem de familiares, a não ser quando ele estivesse em casa e com a aprovação dele. Então, quando eu cheguei em casa, eu não pude nem abraçar minhas filhas, certo? Porque as meninas estavam assim, chorosas quando me viram. E ele, vamos brincar que sua mãe agora vai repousar. Aí ele me levou para o quarto, eu me deitei na cama e assim foi a minha recepção no dia que eu cheguei de viagem, né? Foi no sábado. Na segunda-feira, quando ele saiu para o trabalho, então eu pude abraçar minhas filhas, pude conversar, pude me situar do que tinha acontecido. Então as moças que moravam comigo disseram que havia dúvida da conversa que ele havia exposto, que os vizinhos disseram que aquela história que ele estava contando, ele não achava que tinha sido aquilo, né? E então eu fiquei já assim, temerosa, né? Mas assim, me contive, não provoquei, não desobedeci nenhuma ordem, né, para evitar mais tumulto no relacionamento, se né? Se contra, né? Só Deus sabe o que teria acontecido. Pois é, né? Aí eu passei mais ou menos 15 dias em cárcere privado, né? Eu pedi uma das moças para ligarem de um telefone público, porque nós não tínhamos celular ainda nessa época, e para ligar do telefone fixo, eu pensei, se eu estou em cárcere privado, o telefone está grampeado, eu não vou, né, fazer essa ligação. Então eu pedi para elas providenciarem um documento chamado separação de corpos, que é um documento que permitia a mulher sair de casa com os filhos sem que isso fosse considerado abandono de lar, né? Então isso aconteceu e eu já quase que de posse desse documento, coincidiu dele ser mandado a trabalhar em São Paulo, a fazer uma viagem a serviço em São Paulo. Então, no momento em que ele saiu de casa, no dia seguinte, eu zarpei e voltei para casa dos meus pais, né? Arrumamos tudo, aí fui eu, as moças que moravam, minhas filhas, e depois, talvez de uma semana ou 15 dias mesmo, ele chegou de viagem. Aí foi comunicado pelo patrão dele que eu entreguei a chave da casa ao patrão e disse que se comunicasse com ele que eu estava providenciando a separação e que eu não ia voltar para casa, né? Aí, diante desse fato aí, realmente o processo de separação ocorreu, né? E as crianças se sentiram aliviadas porque ele insistia para sair com as crianças para passear. Ora, as crianças tinham medo dele. Então, que tipo de passeio que essas crianças iam dar, né? Aí, assim, eu consegui convencer as meninas e elas se acalmaram e disse: olha, minha filha, o juiz falou para a mamãe que vocês só vão sair com o pai de vocês se quiserem. Se não quiserem, eu sou responsável por vocês, eu estou tomando conta de vocês. Vocês me digam que vocês não vão sair com ele, certo?
ele ainda chegou a sair uma vez. Um desespero, a pobre da minha mãe. Esse homem foge com essas crianças para a terra dele. Imagina. O que é que vai acontecer? Né? Hoje em dia a gente ainda vê muito isso, né? Principalmente o pessoal que mora no exterior, que casa com um brasileiro, vai passear quando a fé já está lá no outro país. Aí é uma burocracia para trazer de volta. E nesse tempo que não existia nada em relação à mulher que favorecesse positivamente, né, uma situação dessa de roubo de criança, de fuga para outro país, né? Mas aí, graças a Deus, né, elas acreditaram nisso, e quando ele vinha quinzenalmente buscar, eu nem mais o reconheci, ele não se tornou, nesse período, não se tornou grosseiro, mais um motivo para eu, né, assim, desconfiar dele, né, dos planos que ele poderia fazer. E eu dizia, não, olha, Marca, ela não vai poder ir porque tem um aniversário de uma coleguinha da escola, né, e a Valéria já vai passar aqui, que é minha irmã, tinha 2 irmãs na época, em casa, né, morando comigo. E ela já se comprometeu, entendeu? E pronto. E isso demorou talvez um mês, ou um mês e meio, nessa insistência, mas depois ele abriu mão e foi morar no Rio Grande do Norte. Foi para lá, o inquérito foi aberto, né, novamente, eu fui ouvida. Depois que eu fui ouvida e os vizinhos, então ele foi chamado de surpresa, né, o delegado. Então, muito tempo depois, né? Foi. 4 ou 5 meses depois, mais porque o caso aconteceu em maio e foi só no ano seguinte. Ah, meu Deus do céu. Né? No ano seguinte, que ele foi chamado a depor novamente, mas assim, a justificativa do delegado é que ele ia encerrar o processo e precisava da assinatura dele para ele finalizar o processo. Aí ele foi, né? O delegado até mandou um carro descaracterizado. Aí, quando ele chegou na delegacia, foi submetido a outro interrogatório e não sabia mais o que havia dito da primeira vez. Né? Então, ele entrou em total contradição. E a partir daí, ele ainda deu outros depoimentos e nada deu certo com o que ele havia. Com o primeiro, aí ele foi indiciado. Ainda bem que o delegado teve essa iniciativa, Isso. Né? De ir atrás, de pedir para ele fazer novamente. Não, o delegado ele foi muito inteligente nessa conduta. Muito inteligente, muito perspicaz, né? Aí pronto, no momento em que foi anunciado que ele tinha sido o autor da tentativa, né, de homicídio, o processo deu prosseguimento, aí ele foi levado para a justiça, né, que tinha que também fazer o depoimento. Aí isso tudo ocorreu, mas com muita demora, né? Para você ter uma ideia, o primeiro julgamento aconteceu 8 anos depois do fato. E é porque o meu processo, ele ficava sempre retido em algum local que não tinha sentido, certo? Pela influência da defesa dele, né? Mas aí, quando finalizou, né, o processo, ele foi a julgamento e ele, você sabe que o júri popular são 7 pessoas que opinam, né? E ele foi condenado por 6 votos a 1 como o autor da tentativa de homicídio, né? Contra 1. Mas na mesma hora os advogados dele recorreram, né? Pedindo, dizendo que o julgamento havia sido contra a prova dos autos. Aí foi assim uma decepção, um sofrimento, uma revolta muito grande. Nesse tempo eu já estava mais entrosada com o movimento de mulheres. Esse movimento de mulheres foi criado, né, mais ou menos na época do meu julgamento. E essas mulheres me deram um apoio muito grande de levar informação para a imprensa, de fazer
caminhada em frente ao fórum, de fazer faixa. Naquela época, naquela época. O movimento era esse. Atualmente seriam nas redes sociais, mas antigamente foi muito forte. E hoje elas ainda fazem, mesmo tendo movimento social. Você viu no caso desse médico de Uruguaiana, né, que abusou, prefeito e médico, pois é, né? Mas houve sim caminhadas e tudo mais. Aí então, o que foi que eu decidi, né? Comecei a pensar. Aí eu disse, eu vou escrever um livro sobre a minha história, né? E vou levar todas as contradições presentes nos autos, vou levar e vou colocar dentro do livro. E no dia do lançamento desse livro, foi até no centro, no Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, né, que era o movimento de mulheres, no dia 8 de março, se não me engano, não me lembro mais qual foi o dia. Aí eu coloquei ali, né, que eu tinha a finalidade do livro era de mostrar ao cidadão brasileiro e à cidadã brasileira de que o crime aconteceu, mas que o Poder Judiciário do Ceará era corrupto. O Poder Judiciário do Ceará, ele era machista. Não falei corrupto, falei machista. Que atende os crimes de mulheres e consegue salvaguardar o agressor. Né? E isso foi muito importante. Por quê? Porque esse livro chegou às mãos de militantes dos direitos das mulheres do Rio, que é o CEGIL e o CLADEM. Essas duas ONGs brasileiras, elas tinham assento no Comitê Interamericano de Direitos Humanos da OEA, onde o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo a diminuir a impunidade dos agressores no país, né? E ter condição da mulher ter uma vida sem violência, né? Durante 4 anos eu aceitei, né, fazer a denúncia, e durante 4 anos o comitê da OEA enviou ofícios ao Brasil e em nenhum momento o Brasil respondeu a esses ofícios. Aí foi o que aconteceu, a OEA fez um relatório final do meu caso e colocou o que era necessário ser feito e que ela esperava que o Brasil concluísse o julgamento, prendesse o agressor, investisse em educação para que houvesse a conscientização das pessoas sobre a violência, a violência contra a mulher e sobre o machismo, né? E mudasse a legislação brasileira. Era necessário que houvesse essa mudança, já que o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo e nada tinha feito. E ainda não tinham feito, né? Pois arrastando, protelando. Pois sim, aí então realmente aconteceu isso, né? Ele foi preso no Rio Grande do Norte, trouxeram para cá, ele ficou preso aqui, mas cumpriu só 2 anos de prisão e o resto ele ficou em liberdade, né? E aí foi cumprir em liberdade lá onde ele estava morando, no Rio Grande do Norte. Então, assim, nós tivemos a sorte de termos tido o presidente Lula, né, que era muito ligado à questão dos direitos humanos, a secretária, a Nilceia Freire, que faleceu esse ano, ela era uma excelente secretária, ela conseguiu implementar a lei em todos os estados brasileiros, nas capitais, né, ajudando a esses estados, né, com material ou financeiro. Não, e com material assim, porque para a lei funcionar de verdade, ela precisa de ter
a delegacia da mulher, o centro de referência da mulher, a casa-abrigo. Tinha que ter todo um apoio, todo... Exatamente, né? O centro de referência, que eu considero uma das mais importantes, para ser utilizada no início mesmo, que a mulher quer sair dessa situação, né? Porque a mulher vai receber uma orientação jurídica, psicossocial, né? Se ela tem dúvidas, ela tira todas as suas dúvidas. Se o caso dela está deslumbrando que ela corre risco de vida, ela também é orientada a pedir a medida protetiva, né? E assim aconteceu, né? Todos os estados brasileiros criaram nas suas capitais o Centro de Referência da Mulher, Delegacia da Mulher, Casa-Abrigo e Juizado, né? Então, a lei hoje, ela funciona, né? Mas, assim, continua funcionando nas capitais, mas, de uma maneira geral, os pequenos municípios são desassistidos. Os prefeitos são omissos nas suas atitudes como gestor público, né? E isso é o que a gente faz nessas viagens, né? Conversar, contar história, pedir o compromisso, né? De todos os órgãos públicos para que isso aconteça, né? Porque é incrível a mulher ser vítima de violência e não encontrar uma condição de sair daquela situação, um apoio governamental. Mas, assim, nós temos aqui em Fortaleza uma política pública de excelente qualidade, só existe em 5 estados. É a Casa da Mulher Brasileira. Então, esse equipamento possui todas as estruturas para a lei funcionar. Então, existe delegacia, existe cárcere para o agressor, existe o Ministério Público está ali, a Defensoria Pública está ali, todos os equipamentos da lei estão ali. Que a lei precisa estar ali, né? Porque muitas vezes a mulher ia para a delegacia, às vezes não sabia nem onde era, né? Ia chegava lá e dizia, não, agora a senhora vai lá em tal local, né? Ficava mandando de lugar em lugar. Nem ao menos oferecia um transporte, né? Porque era escasso isso, né? Mas assim, graças a Deus aqui nós temos essa política pública. E eu tenho que acreditar no que o nosso governador falou no encontro do Dia Internacional da Mulher, né? Que houve uma comemoração lá na Casa da Mulher Brasileira, que ele está criando mais 3 casas da mulher, agora é cearense, porque Mulher Brasileira foi uma política federal, né? Mulher cearense é ele que vai colocar 3 casas da mulher brasileira, uma no cearense, uma no Crato, outra no Quixadá, outra bem no Cariri. Pois porque ali tem um índice muito alto de violência doméstica. A gente vê quase toda semana passando nos jornais. É muito triste, porque a gente está atualmente num mundo desse que isso aconteceu com a senhora há quanto tempo atrás, e hoje em dia a gente ainda vê por aí as mulheres sendo mortas, sofrendo abusos, por não quererem mais o companheiro, não querer mais estar naquela relação abusiva. E hoje a gente vê muito isso acontecendo. Então, é muito triste. Imagina, a gente vê assim, com todo esse apoio que tem, isso acontece. Imagina o tempo atrás. Isso. O tempo que a senhora, que ouvi isso com a senhora, que a senhora falou que tinha medo de pedir a separação, porque tinham medo de morrer, porque já morriam muitas mulheres e hoje em dia isso ainda acontece. É triste, mas ainda acontece. É verdade. Eu quero deixar aqui só uma reflexão assim. A maioria dos homens, eles são assassinados em briga de trânsito, em briga de futebol, né? Na rua.
por causa das bebedeiras, às vezes passa a noite bebendo, né? Droga. Aí briga com os próprios amigos ali, e às vezes é assassinado. E as mulheres são assassinadas onde a maioria dos crimes contra as mulheres acontece dentro das suas próprias casas, né? E quem comete esse assassinato é quem prometeu protegê-la e amá-la para o resto da vida, né? Então isso é uma incoerência, é um absurdo isso, né? E é necessário então que o Estado brasileiro invista também em educação na conscientização em si, porque hoje eu vejo que falta muito dentro das escolas, falta muito essa informação dentro das faculdades. O pessoal, vamos fazer porque é o Dia da Mulher, mas o Dia da Mulher, essa conscientização tem que ser diariamente, tem que ter, eu acho que tem que ter mais mídias, tem que ter uma conscientização. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, um casal. Eu, assim, diariamente a gente eu converso muito com eles brigam muito, não sei o que, e eu fico, meu filho, não bata na sua irmã, ela é mulher, e não pode bater em menina, não sei o que. Aí então a gente ainda sente falta dessa conscientização dentro de casa, nas escolas, em vários lugares ainda falta muito essa conscientização. Eu acho que é por isso que hoje em dia ainda acontece muito isso, tanto dos homens que fazem isso com as mulheres, como as mulheres até com medo de coisa pior na cabeça delas, né? Nunca imaginam que isso vai acontecer, não tomam uma decisão, né, para sair daquilo. A violência contra a mulher, ela acontece através de um ciclo, né? O marido, o companheiro abusa dessa mulher, bate nessa mulher, depois ele pede perdão, promete que aquilo não vai mais acontecer, enche a mulher de presente. Daqui a pouco tempo ele está repetindo a mesma coisa e às vezes, geralmente com mais agressividade, né? Então, quando a mulher ela consegue entender o ciclo, que já está provado que esse ciclo existe, ela tem que tomar uma atitude, né? Ela tem que conseguir uma atitude. Graças a Deus a gente tem essa lei que tem ajudado muitas mulheres nisso. Dona Maria, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o seu instituto, a finalidade dele, o objetivo, o que vocês fazem no instituto. A gente não faz atendimento, né? O que a gente faz é procurar conscientizar mais pessoas sobre a violência contra a mulher. E essa conscientização parte através de parcerias que a gente tem feito com universidades, né, e com as comunidades, né? Essa parceria com as comunidades é mostrando como é que a lei funciona, o que é que acontece, né? As meninas também contam a minha história, né? Para que essas líderes comunitárias que têm, assim, elas conseguem identificar as mulheres da sua comunidade que sofrem violência. Então, é ensinado a elas a tentar reverter essa situação, de orientar, de sugerir de ir a uma delegacia, entendeu? Elas são multiplicadoras, né? Exatamente. E nós temos esse trabalho aqui e em Pernambuco, que foi a idealizadora do Instituto, né? Uma professora universitária que trabalha isso lá também em Pernambuco. Temos um trabalho com a parte infantil, que é o Cordel da Lei Maria da Penha, né? Tu conhece? Eu já ouvi falar.
esse cordel já sensibilizou mais de 100 mil crianças nas escolas públicas, certo? O estado do Piauí foi um dos pioneiros a tratar essa sensibilização, né? A fazer essa sensibilização com o cordel da Lei Maria da Penha. E assim aparece os parceiros, né? Para também oferecer alguma atividade que ajude a conscientização da sociedade, né? E a gente, assim, com essas análises, com essas parcerias, né? E é muito bom você encontrar na sociedade pessoas que se engajam nisso, né? Tem cada campanha interessante. Eu participei de uma campanha, eu acho que foi em São Paulo. Era conscientização sobre a Lei Maria da Penha através da entrega de água. Esses bichinhos de água. Os garrafões. Aí tinha, né? Violência contra a mulher, crime, não sei o quê, e várias notificações, né? Então, houve assim uma adesão de muitas distribuidoras de água por uma mesma causa. Achei super interessante. É muito importante isso. A gente ainda, aqui em Fortaleza, assim, eu ainda vejo, como é que se diz, uma deficiência um pouco desse tipo de campanha, dessa informação. Eu acho que a gente deveria, como é que se diz, multiplicar mais. Agora com as redes sociais a gente pode fazer, a gente está até, quando a gente montou o projeto, a gente já fez logo uma página, justamente porque ajuda. A gente consegue fazer uma divulgação. A gente teve até um episódio interessante na faculdade, que eu fiz até um vídeo que se não chegar em 200 seguidores, a gente não vai sair da sala de aula hoje. Aí rapidinho a gente conseguiu fazer a divulgação da nossa página, que é @mulherfadã. Então a gente já conseguiu muitas pessoas seguindo. Então já é um meio de levar essa comunicação para as pessoas, já é um meio de se fazer entender. Certo. Então, toda campanha que tiver, alguma coisa, se a senhora quiser fazer divulgação, manda que a gente faz, a gente coloca na página, coloca na faculdade. Quanto mais divulgação, quanto mais pessoas souberem disso, é muito melhor. Dona Maria, eu quero lhe agradecer por esse encontro. Não é uma entrevista, é um encontro. E assim, a história da senhora é muito importante para nós mulheres. Pode continuar, Dani, parou, pô. Eu tô emocionada. Oh, meu Deus. Querida. Só temos a lhe agradecer. Pois é, graças a Deus você está aqui para fazer a diferença na sua faculdade, né? Conseguir conscientizar os alunos da sua faculdade. É isso que a gente está tentando, levar o máximo de informação para as pessoas, né? Porque ainda ainda muitas mulheres passam por isso. E assim, eu conheço algumas e é muito difícil para elas, porque elas não têm apoio da família, às vezes. Muitas são mães, têm medo de deixar os filhos só, que nem a senhora teve medo, né? Então a gente fica assim, o máximo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto, bebê, tá bom.